Aos braços que vem nascer.
o povo de Deus para podermos ouvir a palavra do Senhor. Certamente tem sido um tempo diferente, um tempo em que nós temos enfrentado uma situação que cada um de nós não tínhamos ainda passado, mas Deus é gracioso e tem nos sustentado, nos ajudado, nos fortalecido em todos esses momentos. Nós primeiramente queremos louvar a Deus por isso, agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel com as nossas vidas e Ele tem nos ajudado, nos abençoado e certamente há de continuar guiando e cuidando de cada um dos irmãos, dos amigos que também nos acompanham, e o nosso desejo, a nossa oração tem sido essa mesmo, para que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, fortalecendo a sua fé no Senhor, mesmo em tempos aí de pandemia, mas que a graça do Senhor possa fortalecê-lo, animá-lo e ajudá-lo a ficar realmente firme no Senhor, na palavra do Senhor, para assim glorificar o nome do Senhor. Hoje à noite nós vamos prosseguir a nossa série de mensagens lá no livro de Daniel, que nós estamos pregando. Hoje é Daniel capítulo 3, e eu quero então convidar você, se você está com a sua família reunida, ou você está sozinho, ou está com alguém assistindo essa mensagem, abra sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 3, nós estamos pregando então no livro de Daniel, hoje Daniel capítulo 3, eu vou fazer a leitura, enquanto você pode também acompanhar ou na sua Bíblia, ou também lendo conforme a gente vai mostrando e você pode visualizar aí no seu livro. Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoravam a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante
lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em contudo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel capítulo 1, versos de 1 ao 30. Muito bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre, o título da nossa mensagem é Provados pelo Fogo. Provados pelo Fogo. Na última mensagem que preguei, falando sobre Daniel, capítulo 2, nós vimos então como Deus usou a vida de Daniel diante do rei Nabucodonosor, interpretando o sonho que deixara Nabucodonosor tão perturbado. E Deus então usou o seu servo Daniel para poder trazer luz àquele sonho, àquela interpretação, e trazendo a interpretação daquele sonho, e assim acalmar o coração de Nabucodonosor. E aquela interpretação, na verdade, nós vimos que se tratava do plano de Deus na história, no decorrer dos tempos. Mas hoje nós avançamos para o capítulo 3, e nós temos então uma outra situação. Já vimos um pouco sobre Nabucodonosor, temos visto nas mensagens sobre Daniel, nós temos visto que Nabucodonosor era realmente um rei muito poderoso, se tornou um rei muito poderoso. Babilônia era um reino muito poderosíssimo, se tornou um império muito grande e forte naquela época. Era, dentro da interpretação lá de Daniel, a interpretação bíblica, era a cabeça de ouro daquela estátua do capítulo 2, ou seja, esse império grandioso,
forte de Nabucodonosor e principalmente da Babilônia. Mas Nabucodonosor, ele estando no poder, e ali permaneceu por 41 anos, vamos dizer assim, o grande problema, um dos sérios problemas dessa questão do poder, quando o homem está em determinado ponto e a altura do poder, muitas vezes a pessoa se torna cego e louco, O poder, por isso que muitos falam que o poder sobe a cabeça, Há uma expressão que diz isso, e a ideia mostrando como que realmente isso às vezes muda completamente o pensamento das pessoas. Nabucodonosor se revela assim, um homem que acaba se tornando embriagado pelo poder, um homem que fica cego diante daquilo que ele está vivendo. E o texto que a gente leu hoje à noite, capítulo 3, revela muito disso, Nabucodonosor, ele não se contentou em simplesmente ser o rei da Babilônia. Diz o texto que nós lemos ali, a gente já vai ver um pouco mais detalhadamente, mas ele vai então agora nesse momento, ele vai querer ir além disso, ele não se contenta em ser o rei. Ele se acha agora muito mais do que um rei. Ele que já era talvez a pessoa, a autoridade, ou que tinha o poder, nós já vimos que poder é uma coisa, sabedoria é outra coisa, mas ele tinha um poder, vamos dizer assim, nas mãos, e por isso ele acaba deixando isso tomar conta da sua cabeça, e ele acaba agindo, e pensando que ele é até mesmo mais do que simplesmente um rei poderoso, como ele de fato era naquele momento, Então nós vamos observar como que Deus trabalha na vida dele, mas ao mesmo tempo também nós vamos ver como Deus, e principalmente hoje à noite, como Deus agiu agora. Interessante, capítulo 2 trata de Daniel mais especificamente, o capítulo 3 de Daniel trata mais dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, nós vamos ver como Deus age na vida desses três servos, amigos e companheiros de Daniel, e como Deus vai livrá-los da mão desse homem, de Nabucodonosor, embriagado pelo poder. Voltamos ali ao texto então, indo diretamente ali para o texto, para a gente observar alguns aspectos importantes ali. Como eu já havia mencionado, Nabucodonosor estava embriagado pelo poder. E ele não bastou simplesmente ser rei, ele agora queria ser praticamente um Deus. Então vejam o que o poder faz na mente da pessoa, Ele queria agora ser um Deus. O que ele faz? Diz o texto bíblico que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura, por 3 de largura, e essa estátua diz assim, a maioria das versões dizem côvados, mas traduzindo, seria 30 de altura por 3 de largura. E nota, essa imagem, irmãos, era de ouro. Era uma imagem de ouro de 30 metros. Aqui no Brasil nós temos algumas imagens aí de escultura que são bem altas. E aí você pode ter uma ideia do que era isso, essa imagem de ouro, reluzente, brilhando de longe. E tudo indica, historiadores, estudiosos da Bíblia dizem o seguinte, que essa imagem era a imagem do próprio Nabucodonosor. Ele faz uma imagem, e o texto vai dizer que era uma imagem, eles eram adoradores de diversos deuses dos babilônios, e ele faz então uma imagem para que as pessoas viessem até essa imagem e adorassem aquela imagem. E nota-se, realmente se confirma isso, era a imagem do próprio Nabucodonosor. Então o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, eu não sou simplesmente um rei, eu sou Deus, eu sou como um Deus. E aí ele faz uma convocação para que as pessoas viessem de diversos lugares, e aí começa uma lista grande ali, de pessoas, tesoureiros, juízes, ou seja, pessoas de todos os níveis ali do seu reino, para que viessem e chegassem a esse local ali, Campo de Dura, para que eles então, ao som dos instrumentos, ele monta lá uma orquestra, mas uma orquestra que ele monta, e ele diz assim, a hora que eles tocarem,
ele faz toda uma cerimônia, né? E as pessoas, na hora que ouvirem o som da música, então diante daquela estátua de ouro alta, né? E enorme, as pessoas tinham que se prostrar e adorar. Era um culto, né? Culto a uma divindade que é humana, que é o próprio Nabucodonosor. É mais ou menos isso que ele está fazendo ali. Em outras palavras, Nabucodonosor, ele institui o culto de si mesmo. Ele está instituindo o culto de si mesmo, né? E nota o seguinte, irmãos, veja que como o homem, interessante como a religião e o poder, muitas vezes, já na história, né, caminharam e se encontraram em diversos momentos da história, só a gente reler a história, e como sempre isso deu errado, como sempre isso foi perigoso. Nabucodonosor se utiliza aqui da religião para poder trazer a adoração para si mesmo, percebe? Na verdade o foco era ele mesmo, mas ele se utiliza da religião para fazer e para que tudo girasse em torno dele. Isso é sempre um problema. Por isso que, por exemplo, nós somos uma igreja batista. Eu estou falando aqui, né, pensando aqui nos irmãos, nas pessoas aqui da igreja, mas sei que também outras pessoas têm nos acompanhado. Mas nós somos uma igreja batista. E um dos pilares, ou uma das diretrizes, dos princípios da igreja batista, é a separação entre igreja e Estado. Isso já é história, né, dos batistas. Por quê? Porque a gente sabe que toda vez que igreja e Estado e igreja e Estado, elas se misturam, dá problema. Então, Estado é uma coisa, e o que ele faz é uma coisa, igreja é outra coisa. E não, toda vez que você misturar, você vai ter ou a sobreposição do Estado sobre a igreja, e usando daí para manipular as pessoas, ou a imposição da igreja sobre o Estado e fazendo o Estado daí servir como um meio para escravizar as pessoas e fazer aquilo que exatamente a igreja quer. Então, tanto uma coisa como outra é errada. Por isso que um dos pilares, um dos princípios batistas é separação. O Estado tem uma função bem definida, não somente para com a igreja, mas para com toda a sociedade. E a igreja tem o seu papel e a sua função, e ela deve caminhar nessa direção, olhando para Cristo, servindo a Cristo e sendo testemunho neste mundo, né? Nessa sociedade que tem um Estado ali, mas sendo testemunho visível da glória de Deus, da graça de Deus, aonde ela está. Mas feita essa pausa aí, né? Eu retorno aqui vamos voltar lá para a Babilônia, para Nabucodonosor e assim por diante. Mas é necessário mencionar, porque veja como isso é recorrente na história, irmãos. Não é só com Nabucodonosor. Depois você vai ver lá com o Império Babilônico, você vai ver como depois, no decorrer da história da igreja mesmo, e assim por diante, né? Império Babilônico, Império Romano, e assim por diante. Volto então para o texto para dizer o seguinte para os irmãos. O texto diz então que Nabucodonosor, ele então manda reunir todas as pessoas. E aí então, só recapitulando a história, né, bem conhecida de nós, as pessoas vêm ali, inclusive os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Algumas pessoas se perguntam, por que Daniel não estava ali? Ou por que Daniel não se prostrou, né? Daniel não se prostrou juntamente com os amigos, porque certamente ele não estava ali. Porque se ele estivesse, ele não se prostraria também. Ele, assim como seus amigos, permaneceriam do mesmo jeito. Eles não iam se dobrar e adorar aquela imagem de Nabucodonosor. Eles não fariam isso. Então a pergunta é, mas e cadê Daniel? Então tudo indica que Daniel provavelmente estava em alguma missão, executando alguma função muito distante do reino e do rei naquele momento, e que ele então por isso não estava, ou alguma outra situação havia acontecido com ele naquele momento, que ele não pôde estar presente ali. Mas voltando para o texto, é feita a convocação, todos estão prontos, e aí então diz o texto que
que as pessoas, ao som lá dos instrumentos, eles se prostram e eles adoram. Todos, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Eles não se prostram e não adoram. E aí vem a acusação sobre eles. Diz o texto que os caldeus, interessante, os caldeus, né, que faziam parte dos sacerdotes, conselheiros lá do rei. E interessante que no capítulo 2 os caldeus foram salvos por Daniel, porque se não fosse Daniel ter interpretado o sonho, eles já teriam morrido. Mas eles foram livrados pela vida de Daniel. Mas aqui, quando eles veem Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são os primeiros a ir lá e acusar, cheios de ódio provavelmente, e você percebe isso na fala deles, porque invejosos, né, daquilo que o Nabucodonosor tinha feito e colocado, aonde tinha colocado esses amigos de Daniel como responsáveis pelas províncias, e eles vão lá e acusam, né? A palavra no hebraico quer dizer assim, o sentido de acusação deles, quer dizer comer a carne de alguém. Não, isso é acusação, né? É acusação mentirosa, invejosa. Ou seja, eles queriam mais era a morte deles, comer a carne, né? A morte deles. Eles vão lá e acusam. E a informação, né, chega então até Nabucodonosor. Ou seja, são acusados, movidos por ódio, pela inveja, esses caldeus, e a informação chega lá para Nabucodonosor, que todos se prostravam, mas tem 3 jovens que não se prostravam. Diz o texto bíblico que quando ele fica sabendo disso, Nabucodonosor, simplesmente estou recapitulando a história, né? Quando ele fica sabendo, ele fica furiosíssimo, irmãos. Ele fica realmente muito furioso, indignado. Diz o texto no versículo 13, irado e furioso. Ele manda chamar esses jovens, manda chamar os amigos de Daniel, e estava furioso com aquela situação. E aí, é interessante que ele fala assim, então agora eu quero ver se na minha presença eles são capazes de fazer isso, né? de não se dobrar. Tanto é que ele pega e diz no versículo 15, né? Diz assim, agora pois estáis dispostos, ou seja, se preparem novamente, e a hora que vocês ouvirem o som, vocês devem se prostrar e adorar. Claro, eles estavam intimidando eles, era uma intimidação para que eles fizessem aquilo. Era uma pressão sobre eles, né? É aquela ideia da maioria que vai pressionando para que os outros, para que a pessoa possa ceder. Interessante que a gente nesse mundo aqui, irmãos, muitas vezes você talvez se sinta assim, talvez você diante de determinadas situações nessa vida, você é a única pessoa, ou vocês, ou a sua família, ou vocês, seus amigos, são os únicos que não fazem aquilo. Não é porque as pessoas se embriagam que você se embriaga também. Não é porque as pessoas se envolvem com prostituição que você se envolve também. Não é porque as pessoas mentem que você vai mentir também. Mas há uma pressão muito grande, uma pressão maligna, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas possam fazer e se prostrar ante determinados altares. Ou seja, se prostrar e fazer coisas erradas, a adorar outras coisas, adorar outros deuses. E esses jovens estão sentindo na pele isso, eles estão sendo pressionados por isso. E aí Nabucodonosor vai lá e pressiona eles. Imagina eles diante de Nabucodonosor sendo ameaçados, a tal ponto de dizer assim, quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu quero ver quem vai livrar vocês agora. E diante dessa pressão, dessa intimidação, dessa coerção, vamos dizer assim, aí a gente percebe a firmeza desses jovens. Se no capítulo 2 nós percebemos o quanto Deus usou Daniel,
e a firmeza, a integridade, a resolução de alguém temente a Deus. Aqui no capítulo 3 você percebe exatamente a mesma coisa na vida desses jovens. Eles, veja, Daniel nem estava ali, mas os três eram firmes, íntegros, retos, tementes a Deus e serviam a Deus. E mesmo diante de imagina a pressão imensa de todas aquelas pessoas olhando, observando diante do rei, e sabendo que a vida deles estava em risco, mas eles não abrem mão, irmãos. Eles são muito firmes. Eles sabem no Deus que eles creem. Eles podem dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso, que o meu Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eles podem dizer assim que eles estão olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé deles. Eles sabem em quem eles creem, eles sabem em quem eles confiam, eles sabem quem é o Deus verdadeiro, o Deus do céu, o Deus criador. Eles sabem quem é Yahvé, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai. Eles sabem quem é Deus, e por isso eles sabiamente respondem da seguinte forma ao rei. E aí eu leio a resposta deles, que vale a pena a gente ler. Diz assim, versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui você percebe a firmeza, a convicção, a fé desses jovens, irmãos. Esses jovens se mostraram firmes, com uma fé destemida, ousada, e sabendo que Deus era fiel para sustentar a vida deles naquele momento. Nessa firmeza deles, a gente pode perceber várias coisas, né? Nós podemos perceber que eles realmente, confiando no Senhor, confiando em Deus, eles sabiam que Deus era poderoso para livrá-los daquela fornalha. Mas se Deus não quisesse livrá-los, então eles sabiam também que a vida deles estava na mão do Senhor, e Deus iria sustentá-los e ajudá-los para que eles enfrentassem aquele momento que seria a morte deles. Tal a firmeza desses jovens, eles não arredam o pé, mesmo sendo intimidados. Eles então, irmãos, eles não se intimidam, mas ainda eles testemunham de Deus nesse momento. É interessante que esses jovens não entram numa discussão ali com o Nabucodonosor. Pelo contrário, eles simplesmente expõem, mostram a fé que eles têm no Senhor. Eles estavam prontos a morrer se fosse necessário, mas eles não seriam infiéis a Deus. Eles não iam adorar outros deuses, eles não iam ceder. Podiam até morrer, não tinha problema, mas eles não iam deixar de ser fiel ao Senhor. Apesar de Nabucodonosor tentar intimidá-los, dizendo que ninguém podia livrá-los, qual Deus podia livrá-los da mão dele, eles na verdade descansam em Deus, confiam em Deus e testemunham para esse rei arrogante, para esse rei tomado pelo poder. E eles então demonstram lealdade a Deus, mesmo quando são provados pelo Senhor. Mas ainda eles mostram uma fé sem arrogância. Eles têm uma fé verdadeira e sem arrogância. E note que eles sabiam que Deus era poderoso para livrá-los. Se isso era a vontade de Deus, Deus iria livrá-los. E não era a fornalha que iria acabar com a vida deles, que iria destruí-los. Mas eles não eram eles que iam determinar isso, irmãos.
Você percebe neles, assim como em Daniel, humildade, confiança em Deus e humildade. Nota que eles não chegam assim para Nabucodonosor e dizem assim: olha aqui, Nabucodonosor, nós vamos decretar agora o seguinte. Eles não dizem assim: nós não aceitamos a fornalha, ou eu rejeito a fornalha, né? Ou eu repreendo o fogo. Eles não falam nada disso, irmãos. Eles dizem assim: olha, se Deus quiser nos livrar, se Deus quiser fazer isso, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, a agenda, o poder, é Ele que tem o controle. Nós, quem somos nós? Nós somos servos, nós somos filhos. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer. Mas se não, não é nós que vamos dizer o que Deus tem que fazer ou não. Eles não dizem assim: olha, o rei Nabucodonosor está amarrado. Eles não dizem assim: o que Deus tem que fazer, determinam o que Deus tem que fazer. Não, eles não são Deus. Eles são servos de Deus. Tanto é que no próprio Nabucodonosor, no final do texto, vai reconhecer que eles são servos do Deus Altíssimo. E Nabucodonosor vai ficar admirado com Deus, não com eles. Ele vai elogiar e enaltecer a fé deles e a atitude deles, mas ele vai bem dizer a Deus. E é assim que deve ser, irmãos. Deus deve ser entronado, deve ser exaltado, não o homem. Não é o homem. E eu digo isso porque há uma inversão no nosso tempo dessas coisas, em que o foco é no homem, em que o homem tem o poder. E não é assim, irmãos. A Bíblia e o exemplo desses jovens nos mostra exatamente o contrário. Mas eu avanço um pouco mais, depois de mencionar a firmeza desses jovens, para dizer então como Deus vai livrar esses jovens. Olha como Deus livra, como Deus abençoa, guarda e de maneira milagrosa Ele cuida e faz algo realmente que ninguém imaginava naquele momento. Creio eu, nem mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu entendo que os três, quando fizeram aquilo, eles estavam como que meio que dizendo: Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Se assim o Senhor quer, se assim é o teu plano, nós vamos morrer, não tem problema. Mas é melhor morrer, né? Morrer sabendo que você está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, do que se entregar ao pecado, do que viver longe de Deus, adorando outros deuses. É isso que eles mostram. E aí então, Nabucodonosor, vendo a atitude desses jovens, depois de tentar intimidá-los, o que ele faz? Aí ele fica mais furioso ainda. Diz o texto bíblico, que eu não vou reler, né, mas os irmãos, a gente já leu, o texto diz assim, que ele pega então, furiosíssimo, manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, 7 vezes mais. E aí então, ou seja, para dizer assim, para extrapolar esse furor, essa ira sobre aqueles jovens. E depois de 7 vezes mais, manda então que eles fossem então atados, amarrados. Ele que não faz, é até meio estranho, né? Vai jogar na fornalha, para que jogar amarrado, né? Mas, ou seja, o receio deles dele talvez, né, que de alguma forma eles pudessem sair de lá. Mas imagina, né? Tanto é que quando ele pega lá algumas pessoas do exército dele, muito fortes, para poder ir lá, e não tinha nem como eles saírem de lá, como eles iam sair cercados, e 3 jovens ali, mas ele é a expressão da raiva dele, de Nabucodonosor. E aí então esses 3 jovens são levados, conduzidos por esses homens fortes, até a fornalha, lá no alto da fornalha, para que eles possam ser lançados. Diz o texto bíblico que aqueles homens que foram lançar os 3 jovens, diz o texto que eles morreram. Versículo, deixa eu encontrar aqui para os irmãos, né? Diz assim, versículo 22: porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses homens que foram jogar os 3 jovens, eles morreram simplesmente ao ir lançar. Aí você já tem o primeiro milagre.
Porque se estava todo mundo junto, por que morreu só os homens lá e não morreu Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ou seja, eles morreram, mas os três não. E eles são lançados na fornalha. E aí quando eles são lançados, aí vem o que a gente chama, né, do maior milagre de Deus, do cuidado de Deus. Porque daí Nabucodonosor de repente olha para a fornalha e ele diz assim: nós não lançamos 3 homens, mas eu vejo 4. E um deles é com a aparência do Filho de Deus, ou dos filhos dos deuses, né? Ou seja, ele percebe que alguém diferente está ali junto deles. Primeiro, irmãos, como é que esses jovens sobreviveram? E, nota, eles foram lançados amarrados, mas ali diz que eles andavam, ou seja, não estão mais amarrados, já estão soltos. Em outras palavras, o fogo queimou aquilo que amarrou as cordas, né? Aquilo que amarrou queimou tudo aquilo ali, né? Eles foram atados, né? Não sei exatamente como, mas o que atou, né, esses jovens foi queimado. Então eles estão andando soltos ali tranquilamente, numa fornalha. Mais ainda, irmãos, alguém com eles. E a gente sabe que é a presença do próprio Deus. Ou seja, é o Senhor Jesus, é o Deus conosco que está ali com eles. É o quarto homem, né? Que é um homem, mas é divino, é Deus ali com eles. E aí então Nabucodonosor, quando vê essa cena, né? Diz o texto, volto lá para o texto, né? Diz assim, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Deus livrou esses 3 jovens dessa fornalha que estava 7 vezes mais aquecida. Deus livrou esses jovens. Livrou não somente de Nabucodonosor, dessa fúria insana. Livrou não somente daqueles homens que os amarraram, né, e os jogaram ali dentro. Livrou do fogo. Livrou daquele momento terrível. Mas mais ainda, Deus estava ali presente com eles. Interessante, irmãos, observa que Deus muitas vezes não nos livra dos problemas, das provas, do fogo, mas Ele nos livra no fogo, nas provas, no meio dos problemas. Então, nota que Deus não tirou e não disse assim: olha, não vou deixar vocês passarem por isso. Não. Deus permitiu que eles passassem por aquilo. E eles foram provados pelo fogo. Tanto o fogo físico, como o fogo da intimidação, da pressão, do ódio, da pressão que vinha de fora das pessoas, tentando fazer com que eles servissem a outros deuses, fizessem coisas erradas. Mas Deus livrou eles, porque Deus estava com eles. A presença de Deus estava, e ali no meio da fornalha, no momento mais crítico, a presença de Deus era mais real ainda, irmãos. A ponto do próprio Nabucodonosor, que estava fora, ver que havia um 4º homem com eles ali dentro. Acho que vai ser interessante quando a gente chegar lá no céu, perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego como é que foi isso lá dentro da fornalha. Como é que foi a conversa, talvez, ali com o Senhor naquele momento, né? Mas o fato é, irmãos, que Deus não nos livra muitas vezes dos problemas, mas às vezes é nos problemas, nas provações, que você vai perceber muito claramente a mão de Deus, a presença de Deus na sua vida. Interessante também, irmãos, que Deus muitas vezes transforma um instrumento de morte
que era o fogo que podia destruir a vida deles, em instrumento de livramento, porque o fogo simplesmente desatou as amarras, né, que estavam prendendo eles, mas não fez neles absolutamente nada. Chama a atenção, versículo 27, que diz assim: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Olha que impressionante. O fogo não fez absolutamente nada neles, só desatou eles. Mas não havia, o que me chama a atenção nesse texto, não havia nem cheiro, né? Normalmente quando você faz um fogo qualquer, chega um pouquinho perto, você vai ficar com um cheiro. Você vai fazer um churrasco, né? Fazer uma carne, você fica ali pertinho da churrasqueira, você já fica com um cheiro na sua roupa, impregnado. E o texto diz assim: não havia nem cheiro. Ou seja, Deus os guardou, protegeu e livrou perfeitamente. É assim que Deus age. Quando Deus age, ninguém impede. Nem mesmo Nabucodonosor, aquele que queria se achava Deus aqui nesse mundo. Mas ninguém impede. Concluo, irmãos, a mensagem de hoje, destacando o seguinte: em primeiro lugar, muitos jovens já estiveram na fornalha. Muitos servos de Deus, muitas servas de Deus já passaram por momentos difíceis, que foram provados pelo fogo. Abraão, por exemplo, em Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José na prisão, Davi na caverna, Daniel na cova dos leões, Pedro no cárcere, João na ilha de Patmos. Os servos e servas de Deus, tantos irmãos, Paulo, Tiago, já passaram e sofreram e passaram por provações pelo fogo, mas todos eles experimentaram também. E só quem passa pelo fogo experimenta a presença consoladora e libertadora do quarto homem, que é Deus que está ali com eles. Só quem passa e percebe e vê a presença, né? Sabe da presença de Deus ali com eles. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, aplico isso também para o momento em que a gente está vivendo aí nessa pandemia, né? Que ainda continua muito intensa, mas a presença de Deus está conosco. Ele está junto conosco, diante da prova, diante do fogo, não importa. Mas Deus, o mais importante é a presença dEle. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda, quem nos sustenta. E você pode dizer como esses jovens, diante das provações: se Deus quiser livrar você, Ele vai livrar, Ele é poderoso para isso. E se Ele não livrar, não tem problema nenhum, você vai continuar, e nós continuamos crendo e servindo, porque Ele continua sendo Deus, e os seus propósitos são maiores e melhores que os nossos, seus pensamentos são maiores que os nossos, mais altos, seus caminhos mais elevados. E é isso que esses jovens nos ensinam, nos dão de exemplo. Uma outra lição que a gente aprende é que o quarto homem, ou seja, a presença de Deus, sempre vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis. Ele está sempre conosco, mas quando aqueles momentos mais difíceis, você vai poder perceber e saber que Deus está ali com você. E quando os seus recursos acabam, Deus está ali para sustentar, para te fortalecer, para te levantar, porque Ele está sempre conosco. Ele caminha conosco todos os dias e caminha conosco também no meio do fogo. Ele muitas vezes não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas, nas provas, nas dificuldades.
diante do fogo, às vezes, da dor, da doença, do abandono, da solidão, do luto, da morte. Mas o Senhor está ali conosco, bem presente nas nossas vidas. E por último, quando o quarto homem, ou quando Deus nos faz sair da fornalha, aí sabe o que acontece? Quando eles saíram da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, aquele rei arrogante, que queria ser um Deus ali no meio daquele povo, naquele momento, agora ele se prostra diante daquele que é o verdadeiro Deus. Então o testemunho deles, o exemplo deles, causa um impacto tremendo na vida desse rei e na vida daqueles que estão ao seu redor. É bem verdade que Nabucodonosor ainda está sendo, eu já mencionei isso na última mensagem, trabalhado por Deus, quebrantado, para chegar um momento em que ele vai se prostrar mesmo diante de Deus. Mas veja como Deus usa tudo isso para ir quebrantando o coração desse homem. Ou seja, o testemunho deles impacta as pessoas ao seu redor. Seu testemunho também tem impactado a sua vida. Você tem caminhado com o Senhor, sabendo que Ele está com você, mesmo nas provas, mesmo nas dificuldades, no meio dos problemas. Você tem lembrado disso? E você tem aproveitado a oportunidade para testemunhar. Nabucodonosor chega depois até mesmo a dar uma promoção para esses jovens, estabelecer eles num posto até maior, diz o texto. Mas o mais importante ali é como eles acabam sendo testemunhos para esse rei chamado Nabucodonosor. Provados pelo fogo. Esses jovens foram provados, mas testemunharam, presenciaram a presença de Deus com eles e foram testemunho para aqueles que ali estavam naquele instante. Meu desejo, minha oração é que Deus também continue trabalhando na sua vida, na minha vida, para que assim como esses jovens, no nosso tempo agora, a gente possa também sempre se lembrar da presença de Deus, ser testemunho verdadeiro do Senhor, poder impactar também aqueles que estão ao nosso redor com o testemunho visível da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, lida, pregada. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor mesmo a use, ó Deus, para poder alcançar corações, fortalecer vidas, animar pessoas. Ajuda, Deus, para que o Teu povo, a Tua igreja possa ser fortalecida nesse momento. E também, ó Deus, se porventura alguém que não Te conhece, que não conhece o Deus verdadeiro ainda, que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, que esse seja o momento em que essa pessoa possa também ser tocada pelo Senhor, entender o quanto ela precisa se prostrar diante de Ti, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e crer realmente de todo o seu coração. Ó Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, fortalece-nos, ó Deus, nesses dias, dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, e que realmente possamos viver como esses jovens também, testemunhando do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, aonde quer que estejamos. Oramos em nome de Jesus. Amém?